E em breve, né, toda a igreja vai estar junto aqui nesse século que nós estamos vivendo, né? E hoje eu quero trazer algo muito importante, um princípio muito importante que diz respeito à família e que muitas vezes por falta de entendimento, por falta de se falar sobre isso, né? Esse princípio está muitas vezes sendo deturpado, desfeito, né? Desconsiderado nos nossos dias. Romanos 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse século. Não tome a forma, o molde desse século, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Pela mudança de pensamento. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos fale nessa manhã, nos instrua, ilumine-nos, ó Deus, dentro da Tua palavra, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Glória a Deus. Está dando para colocar os versículos normal? Tá, né? Amém. Gente, eu creio que o maior desafio para nós em relação às nossas famílias nesse século é justamente nós não nos conformarmos com esse século. É nós não nos amoldarmos, né, a esse século. O que quer dizer isso? É saber separar o que é bom e o que não é bom para as nossas famílias. Não nos amoldar também é não sermos dominados pelos padrões desse século, né? Esse século tem um padrão para a família, que não é o padrão que nós cremos, né, na palavra de Deus. Então, nós não sermos dominados por esse século. É nós não seguirmos o curso desse mundo. Então, quando a palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, tem a ver com isso. É você não seguir o curso desse mundo, é você não seguir os padrões desse século, né? É você saber separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, não trazer para a sua família. E, amados, nós sabemos que nós não podemos mudar esse mundo. A coisa vai daqui para pior. Então o que nós precisamos é nos guardar. Na oração de Jesus, quando ele orou ao Pai, na sua chamada oração sacerdotal, ele orou não para que os discípulos, né, os filhos deles fossem tirados do mundo, mas que fossem preservados, guardados do mal, né? Então nós precisamos nos resguardar, nós precisamos nos proteger, né, com aquilo que nós recebemos, com a palavra, com o conhecimento que nós temos, com os fundamentos que nós temos da palavra de Deus em relação à família. Nós precisamos estar nos guardando, porque não há como, né, nós pararmos esse processo dessas mudanças todas que estão acontecendo nesse mundo. Então nós temos que receber a palavra, guardar os ensinamentos que temos recebidos e pedir, buscar sempre a direção do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos compreender as mudanças que estão acontecendo na família nas últimas décadas e trazer a luz da palavra sobre essas mudanças. A Bíblia diz lá no Salmo 119, 130, Salmo 119, 130, diz assim, olha: a revelação das tuas palavras esclarece e traz entendimento aos simples. Então, para que a gente tenha discernimento de tudo em relação à nossa vida, ao nosso lar, à nossa casa, à nossa família, nós precisamos pedir, colocar tudo que nós temos recebido à luz da palavra. Porque a palavra, ela traz entendimento, ela traz discernimento, ela traz luz, muitas vezes, aquilo que nós estamos sem entender. Então, a revelação das tuas palavras, ela esclarece e dá entendimento aos simples, né? Aqueles que buscam o Senhor. Então a família, amados, ela é obra de Deus e ela é um ministério a ser cuidado. Se a família está doente, a sociedade adoece, a igreja adoece. Porque tudo começa na família. Tudo começa na família. Quando a gente vê uma sociedade, né, como a gente tem visto, de jovens muitas vezes rebeldes, de pessoas extremamente individualistas, de pessoas que não se submetem às autoridades, isso começou aonde, gente? Isso começou dentro de casa.
Uma pessoa que não se submete na sua casa aos seus pais, à sua família, ele não vai se submeter às autoridades estabelecidas fora de casa. Então tudo começa na família. Tudo começa na família e vai refletir na sociedade e vai refletir no mundo. E hoje, amados, numa sociedade que nós estamos vivendo, que é uma sociedade pluralista, onde não existem padrões a serem seguidos, cada um tem a sua verdade e as pessoas muitas vezes ficam confusas e ficam com medo. Então, a nossa sociedade é uma sociedade plural, ou seja, cada um tem a sua verdade, cada um tem os seus conceitos próprios, e cada verdade, cada conceito se torna verdadeiro, não existe uma verdade absoluta. Então muitas vezes nós como cristãos ficamos com receio, porque nós temos uma verdade absoluta que é a palavra de Deus, a verdade absoluta para nós, né? Então, hoje nesse mundo plural que nós vivemos, onde cada um tem a sua verdade, as pessoas ficam inseguras e ficam com medo em relação a tomar certas posições. Então existe um princípio que abrange toda instituição, seja terrena ou seja espiritual. Esse princípio se chama autoridade e submissão. Diga autoridade e submissão. Então seja na igreja, seja numa escola, no trabalho, nos órgãos governamentais, ou mesmo no mundo espiritual, em relação aos anjos, né? Sempre Deus estabelece uma autoridade. Em toda instituição existe uma autoridade. E se existe uma autoridade, aquela pessoa que está naquela instituição precisa se submeter àquela autoridade. Então esse é um dos princípios mais importantes da sociedade. Por quê? Porque isso traz ordem. Isso traz ordem. Você imagina um lugar onde não tem uma liderança, onde não tem uma autoridade. O que vai acontecer? Todo mundo é líder, né? Então toda instituição, seja a igreja, tem ali o líder espiritual, seja na família, tem ali, Deus estabeleceu o homem como cabeça dentro da sua casa, seja numa empresa, numa instituição, existe ali aquele que é o responsável por aquela instituição. Então toda instituição, ela está sujeita a esse princípio de submissão e de autoridade. E é muito importante nós entendermos isso, até no mundo espiritual, né? Os anjos estão submissos a Deus. O próprio Satanás, né, quando foi ali fazer tudo aquilo que fez com Jó, ele teve que pedir autorização a quem? A autoridade máxima a Deus. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Então no mundo espiritual também existe uma hierarquia, existe autoridade e existe submissão. E na família, amados, não é diferente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque para muitos que não conhecem esse princípio de submissão, né, de autoridade, para muitas pessoas, estar debaixo de autoridade é perder a liberdade. Soa como alguém que está mandando, imposição. Quando a pessoa não tem esse entendimento, o que soa para a pessoa, quando não tem entendimento bíblico das Escrituras, é que falar de autoridade e submissão é falar sobre algo que está se impondo, sobre mando, né? Mas na realidade isso tem a ver com ordem, é um princípio de ordem e não de perder a liberdade. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então é na família não é diferente. A família precisa estar debaixo desse princípio e dessa lei. No próprio, não existe, amados, uma coisa, porque as pessoas pensam assim, bispo, essa questão de autoridade e submissão está ligado ao Velho Testamento. Quando você olha lá o Velho Testamento, quando você olha até mesmo o Novo Testamento, a cultura daquela época, então o que isso tem a ver? Essa palavra submissão soa como uma coisa antiga, uma coisa cultural, né, ali do Velho Testamento. Então, amados, quando a gente fala de submissão, não diz respeito somente a uma coisa temporal, a uma cultura. Submissão à autoridade é atemporal. Né? Isso é um princípio que vem desde antes da fundação do mundo, né? Então é transcultural, é transtemporal,
essa questão de submissão e de autoridade. Então, dentro da instituição da família, também tem esse princípio, que é um princípio de ordem e não diz respeito somente à mulher estar em submissão ao marido. Então, esse não é um princípio somente da mulher em relação ao marido, né? A Bíblia diz que Deus é o cabeça do marido, ou seja, submissão do homem a Deus. O marido é o cabeça da mulher, ou seja, submissão da mulher ao marido. Os pais são autoridade sobre os filhos, ou seja, submissão dos filhos aos pais. Então, submeter-se não é apenas, não diz respeito apenas a mulher se submeter ao homem. O marido tem que estar submisso a Deus. O Deus é o cabeça do marido, né? O marido é o cabeça da mulher. Os pais são autoridade sobre os filhos. Então não é uma coisa exclusiva da mulher. Ou seja, todos os membros estão em posição de submissão um ao outro. Então, irmãos, compreender esse plano de Deus para as nossas vidas, isso traz bênçãos para as nossas famílias. Isso traz bênção para a nossa família. Em 1 Coríntios capítulo 11, 3, diz assim, olha. 1 Coríntios capítulo 11, 3. Quero, entretanto, que saibais, ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então existe uma ordem, né, de autoridade e de submissão. O homem está debaixo da autoridade de Cristo, né? A mulher debaixo da autoridade do homem, como diz a palavra. Efésios capítulo 5, 22 a 25. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Então, amados, a liderança do marido não é um direito de dominação, mas é um chamado ao serviço, proteção e sacrifício, tendo como modelo o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente fala sobre essa liderança do marido, a autoridade do marido sobre a esposa, não é um direito de dominação, mas é um chamado ao serviço, à proteção e ao sacrifício. Então o marido, ele tem que se sacrificar, ele tem que servir e ele tem que proteger a mulher. Não é um chamado à dominação. Então, por mais que soe algo pesado, falar se submeta, a mulher se submeter ao marido, mas na realidade não tem a ver com dominação, mas é um chamado ao homem para o serviço, para a proteção e ao sacrifício, assim como o Senhor fez em relação à sua igreja, né? Porque o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então o homem não tem o direito, amados, de exigir que a sua mulher lhe seja submissa, dizendo muitas vezes assim, olha, eu sou o líder, você tem que submeter a mim. Ou quem canta de galo aqui sou eu, nesse lugar, nessa casa, né? Então, não é esse tipo de atitude que o marido, né, não tem o direito de exigir, né? A própria natureza da submissão é que ela se oferece e não se exige. A submissão, ela é oferecida e não exigida. Quantos estão entendendo? Digam amém. 1 Pedro capítulo 3, de 1 a 4, olha o que Pedro diz aqui. Que através de uma atitude, né, de submissão, de mansidão, de tranquilidade e de temor, que a mulher, ela ganha o seu marido que não é crente. Olha só, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, um descrente, ele seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Então a mulher, pelo seu procedimento, pela sua submissão, né, ela pode ganhar o seu marido que não é crente, sem palavras. Quantas mulheres podem dizer,
amém a isso. Sem palavras, através do seu comportamento, através da sua submissão. Olha o versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado dos cabelos, adereço de ouro, aparatos do vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Então, amados, a epístola de Pedro diz aqui que é através de uma atitude de submissão da mulher, submissão de forma mansa, tranquila, honesta, comportamento cheio de temor, ela pode ganhar o seu marido sem palavra alguma. Olha quando a gente aplica os princípios da palavra de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, como que as coisas vão acontecendo. Então nós não estamos falando, amados, de um pensamento mundano que se fala hoje, né? O movimento feminista fala de que a mulher ela não tem que submeter ao marido, porque isso é se colocar de forma desigual, tem que ter igualdade. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um princípio que é transtemporal, transcultural, é um princípio eterno de Deus para o bem da família. Para que a família viva em ordem, para que haja harmonia dentro de casa. Então, amados, submissão não é posição de inferioridade, como pensam muitas feministas ou aqueles que não conhecem o princípio das Escrituras. O verdadeiro submissão, o sentido de submissão da mulher, significa alinhar-se debaixo da liderança do marido para o bom funcionamento do lar. Então é um alinhamento. Imagina, amados, uma dobradiça de casa, né? Não é possível que as mulheres não conheçam a dobradiça de casa, né? As mulheres conhecem a dobradiça. Então, quando você pega uma porta e tira ela ali do portal, né, daquela dobradiça, para que você possa colocar essa porta de volta, o que você tem que fazer? Você tem que alinhar os anéis. Você pega os anéis aqui da porta e alinha com os anéis da dobradiça ali do marco, né? Para alinhar, e aí vai fazer o quê? Vai se encaixar. Então, submissão tem a ver com esse alinhamento. É quando nós alinhamos, né, a liderança do marido com a atitude da mulher sábia, conselheira, a mulher que está junto com ele, mas que está alinhando a liderança do próprio marido. Então, isso é estar em submissão ao outro, é estar alinhado. Isso não significa que só uma pessoa esteja certa, só o homem esteja certo. Mas os dois vão alinhar para que no final o homem possa exercer a sua liderança. É assim que a coisa funciona. Então nós, como marido e mulher, precisamos estar em alinhamento, né? Alinhar um com o outro, para que o homem possa exercer uma liderança dentro da sua casa. Olha como é que Deus faz tudo perfeito, amados, né? Deus faz tudo perfeito. É nós que precisamos dar ouvidos àquilo que Deus nos ensina, né, na sua palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, amados, quando a gente vê hoje delinquentes roubando, estuprando, xingando, batendo nos mais velhos, desrespeitando professores, pichando propriedades alheias, eles fazem isso porque não foram submissos à autoridade em suas casas. Então, é na família que tudo começa. É lá que tudo começa. Então, um filho que não respeita os seus pais, que não se submete à autoridade dos seus pais, ele não se submeterá a nenhuma outra autoridade lá fora, porque é dentro de casa. Então nós precisamos estar cuidando da nossa casa, de exercermos autoridade sobre os nossos filhos, de não deixarmos a coisa correr solta, mas exercermos autoridade sobre a nossa casa, porque tudo que a gente está vendo na sociedade é fruto do que está acontecendo dentro das nossas casas. Tudo.
Então a desobediência ou a falta de consideração a esse princípio na família tem trazido consequências desastrosas para a nossa sociedade. Deus colocou o homem como o cabeça. Então o homem foi feito por Deus e assim Deus tem autoridade sobre o homem. A mulher foi formada do homem e ele tem autoridade sobre a mulher. Os filhos vêm dos pais e os pais têm autoridade sobre os filhos. Isso se chama, amados, ordem da criação. Diga, ordem da criação. Isso não é invenção de pastor de igreja. Isso se chama ordem da criação. Em 1 Coríntios 11, versículo 3, e depois o 8 e o 9. 1 Coríntios 11, 3, diz assim, olha. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, isso se chama ordem da criação. Vamos repetir isso? Ordem da criação. Isso não é um conceito humano, né? Isso é um conceito divino. Deus estabeleceu dessa forma. Por isso, amados, que Deus, quando houve o pecado ali no jardim, Deus chamou Adão e não Eva para explicar o que havia acontecido. Ele falou com Adão como cabeça do lar e responsável pelas ações que aconteceram naquele momento. Olha o que diz em Gênesis capítulo 3, versículos 9, 10, 11 e 12. 3, 9. Então Deus não chamou a atenção de Eva. Quem errou foi Eva, né? Que comeu do fruto. Mas Deus chamou a atenção do homem, porque o homem é o cabeça. O homem é o responsável pelas ações que acontecem dentro do lar. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então aqui começa a transferência de responsabilidade. Quem que é a responsabilidade, amados? Do homem. Porque ele é o cabeça. Deus é o cabeça do homem. Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu, que comeu, ela que me deu do fruto. Mas a responsabilidade é sua. Diga para o homem que está do seu lado aí: a responsabilidade é sua. Por tudo que acontece na sua casa, a responsabilidade é sua. Você pode dizer assim: ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Mas a responsabilidade é do homem. O homem é o cabeça. Nem tinha sido criado ainda, quando ele deu a instrução, né? Ele podia usar isso como álibi, né? Mas eu nem sabia disso. Podia não ter comido, exatamente. Então, amados, Deus é o cabeça do homem. O homem está submisso à autoridade do próprio Deus. Então a autoridade que o homem tem não é da sua origem, amados. É uma autoridade que Deus confiou a ele. E o coloca como responsável nas ações da sua casa. Ele é responsável nas ações da sua casa. Como cabeça, o sustento do lar, amados, deve vir do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar, né? Então, o homem, ele sempre é o provedor. É sempre ele que traz a provisão, o cuidado, né? Ele é o cabeça do lar, ele tem responsabilidade. O movimento feminista diz que os direitos são iguais, mas o direito pressupõe deveres iguais também. E com isso, amados, quem ficou prejudicado foi quem? A mulher. Porque não diz que a mulher tem direitos iguais do homem? Então ela tem que ralar, tem que trabalhar, tem que correr atrás, também do mesmo jeito que o homem corre, não é verdade? Isso é o que o século diz. Isso é o que o mundo diz. Isso é a mentalidade desse mundo.
né? A mentalidade bíblica, o homem, ele é o provedor. Cabe a ele a responsabilidade. É claro, amados, que a mulher, nos nossos dias, ela pode ajudar, mas não é responsabilidade e nem obrigação da mulher. É responsabilidade e obrigação do homem. Né? Então, se a mulher falar assim, olha, é mais que sua obrigação, ela está falando errado, não, pode estar sendo deseducada, né? Mas ela está falando certo. Biblicamente certo, né? Então o homem, ele tem esse encargo, né, de ser o provedor da sua casa. Então, amados, esse movimento hoje, essa coisa que se criou aí de igualdade das mulheres, acabou prejudicando a própria mulher. A mulher tem que trabalhar, cuidar da casa, cuidar do marido, tem que fazer um tanto de coisa. E o marido só trabalha, chega em casa e quer ver a comidinha pronta. Não é verdade? Por quê? As mulheres lutando por direitos iguais. Mas direitos iguais pressupõem também o quê? Responsabilidades iguais. Deveres iguais. Por isso que esse século a coisa está indo totalmente errada. E a gente precisa discernir tudo à luz da palavra. Né? Tem que discernir tudo à luz da palavra de Deus. Então, é do cabeça do lar também que deve vir o padrão de iniciativa maior nos assuntos espirituais e morais da casa. Então é do cabeça, é do homem que devem vir o padrão de iniciativa maior nos assuntos espirituais e morais. Efésios capítulo 6, versículo 4. Eu vou explicar. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais devem criar os seus filhos, né, a sua casa na disciplina e na admoestação do Senhor. Então o homem é o cabeça do lar e dele deve vir o padrão e iniciativa em relação aos assuntos espirituais e morais. Então preste atenção. Cabe ao homem decidir quais os limites morais do lar. É claro que a mulher vai participar, mas cabe ao homem decidir os limites morais dentro do lar. Ao homem é a responsabilidade geral, né, desses princípios. Então, cabe ao homem iniciar a iniciativa de orar, por exemplo, nas refeições dentro de casa. Cabe ao homem. É um princípio. Você tem o alimento, você recebeu da sua casa, né, a provisão. Ore com seus filhos. Cabe ao homem a iniciativa de orar nas refeições. Incentivar a família para ir aos cultos e à igreja. Cabe ao homem. Ele é o cabeça. Repreender os filhos quando falam palavrões, desobedecem ou desrespeitam a mãe. É função do homem. É o homem que traz os limites para os padrões dentro de casa, sejam morais e sejam espirituais. Então o filho começa a falar muito palavrão, começa a desrespeitar, falar mais alto que a mãe. O homem tem que chegar, o filho na parede, como eu fiz uma vez com meu filho Davi, levantar e falar assim: meu amigo, olha aqui, você vai respeitar aí sua mãe ou não vai? E aí eu disse ele assim, ó, escorregando até no chão. Nunca mais. Tinha 8 anos. Nunca mais ele gritou com a mãe, enfrentou a mãe, né? Porque o homem tem que estabelecer os limites dentro de casa com os filhos. Para gerar um ambiente de quê, amados? De paz, de tranquilidade. Então, incentivar a família para ir aos cultos. Isso é função do homem, do sacerdote. Gente, por que hoje a igreja, a maioria que está aqui é mulher? Porque os homens não estão assumindo o seu posicionamento de sacerdote dentro de casa. É o homem que guia a família para a igreja. É o homem que guia a família para as coisas espirituais. É o líder. Aí os líderes estão se omitindo e as mulheres vêm para a igreja. Por isso que tem muitas mulheres e poucos homens na igreja. Falta de posicionamento espiritual dentro de casa. Aí o camarada fica em casa, a mulher vem para a igreja. Então é o homem que direciona essa parte espiritual e a questão moral. Cabe o homem estabelecer limites de comportamentos. Filho que quer levar a namorada para dormir em casa. É o homem que tem que dizer, olha, aqui não. Aqui em casa não. Porque aqui tem limites.
Porque tem alguns homens que ficam omissos nessa hora, né? Cabe ao homem dizer para o filho assim: olha, o horário de chegar é tal hora. Os irmãos estão entendendo? Isso faz parte de um posicionamento do homem dentro de casa. Não basta apenas trabalhar, prover, trazer as coisas, comprar, fazer acontecer, dar o melhor. Não, não. Você precisa também ser uma autoridade dentro da sua casa, uma autoridade espiritual e uma autoridade moral dentro da sua casa. Você está formando filhos para uma próxima geração que vai vir. Nós somos formadores, nós somos treinadores, né, para a próxima geração. Amado, ser um educador não é coisa fácil. Hoje está cheio de influenciadores digitais aí, que você, meu amado, você tem que se preparar muito para vencer esses influenciadores aí. Eles estão ganhando de 10-0 de você. Seu filho está ali diante de um influenciador e ele traz coisas ali que seus filhos estão ali, ó, vidrados e apaixonados por aquele influenciador. E você não chega aos pés dele. Então comece a repensar o seu posicionamento dentro da sua casa. Porque senão você vai ser vencido pelos influenciadores, né? Pela mentalidade desse mundo. Nós precisamos estar nos preparando, amados. Família dá trabalho. Fala para o irmão que está do lado: família dá trabalho. Dá trabalho, né? A gente precisa, nós precisamos nos preparar. Eu falo sempre para as pessoas que vão se casar, né? Já fiz mais de 50 casamentos. Eu falo sempre: gente, nós precisamos nos preparar mais. As pessoas vêm cheias de expectativas quando vão casar, né? O casalzinho: nossa, vamos comprar, vamos morar em tal lugar, vamos ter carro, vamos viajar para fulano. Cheio de expectativa, mas pouco preparo. Não se preparam para o casamento. Não sabem os papéis, né? Não entendem sobre essa questão de posicionamento dentro do lar, acordo, aliança, não sabem nada disso. E aí vão para o casamento. E aí o pau já começa a quebrar nos primeiros anos, né? Então é preciso se preparar mais do que ter apenas expectativas em relação àquilo que vai ser o casamento. Então cabe ao pai, amado, ser o cabeça e tomar a iniciativa nos assuntos espirituais e morais do lar. Tem uma frase que diz assim: olha, como vai o lar, vai o mundo. Ou seja, tudo começa no lar, né? Como vai o lar, assim vai o mundo também. O homem deve tratar a sua mulher com dignidade e com discernimento. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. O que é tratar a mulher com dignidade e com discernimento? Olha só. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça divina, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Eu estou pegando firme hoje com os homens, mas semana que vem eu prometo que eu pego firme com as mulheres, né? Então, amados, o que é tratar, o homem tratar a mulher com dignidade e com discernimento? Discernir é perceber as necessidades da mulher. Estar atento às necessidades da mulher, às emoções e aos sentimentos da mulher. Isso é discernir. A mulher tem necessidades, a mulher tem emoções, a mulher tem sentimentos, e discernir é perceber essas necessidades, emoções e sentimentos. Não tratando como inferior, mas como parte mais frágil. Como parte mais frágil. Por falta de tratar a mulher como parte mais frágil, nós vemos mulheres trabalhando muito mais do que os seus maridos para prover as coisas dentro de casa. Então a mulher, amados, é a parte mais frágil. E a gente precisa ter cuidado com as nossas mulheres. Elas não são como nós, que somos mais preparados, que temos uma estrutura mais forte, mais músculos que as mulheres, né? Então, tratar as mulheres como parte mais frágil. Por que hoje as mulheres estão fazendo muito mais que os homens? Porque os homens não têm essa visão.
Aí o homem pensa assim, o direito não é igual? Então pode pegar a enxada aí, minha filha, né? Vai para cima. Mas a mulher, amados, ela é a parte mais frágil. Por isso que nós vemos hoje mulheres assumindo sozinhas a responsabilidade de educar os filhos. Estão assumindo. O homem tem que viver a vida comum do lar. A mulher fica mais tempo, mas o homem também precisa assumir a responsabilidade de educar os filhos, amados. Não tem esse negócio, cheguei, estou cansado. Não, você tem que estar junto com a mulher e em concordância com a mulher em tudo que acontece dentro de casa. Porque às vezes a coisa não está em concordância, né? O homem fala uma coisa com os filhos, né? Geralmente assim, a mulher ela é um pouco mais exigente, aí vem um homem e dá uma folga, dá uma tranquilizada, né? Aí quando o filho quer fazer uma coisa, ao invés de ir na mãe, sabe que é mais exigente, ele vem no pai. O pai é o seguinte, né? Aí o pai, como é um pai naca, não tem autoridade e não tem concordância com a mulher, aí ele coloca a coisa mais tranquila, né? A maioria dos homens muitas vezes é assim. Então tem que ter concordância, casamento tem que ter concordância, gente. O marido tem que sentar com a mulher e definir os padrões ali de tudo a educação, para que haja harmonia e haja concordância. Não pode o pai estar falando uma coisa e a mãe está falando outra. Como andarão dois juntos se não há o quê? Acordo. Então os pais têm que ter acordo na criação dos filhos. Tem que sentar, tem que ali conversar, discutir junto em relação àquele assunto, e eles vão chegar no acordo. Porque aí quando o filho chegar no pai, vai falar assim, meu filho, eu e sua mãe estamos fechados aqui, acabou. Aí não tem para onde ele ir, né? Então os dois têm que estar fechados ali dentro de um mesmo visão, do mesmo propósito, né? Em relação aos assuntos da educação. Por isso nós vemos hoje a falta de ver a mulher como a parte mais fraca. Nós vemos hoje mulheres fisicamente e emocionalmente fragilizadas porque assumem muita responsabilidade. Então a mulher, amados, ela é mais frágil emocionalmente, né? Ela sente mais as coisas que o homem. Você vê que numa separação isso acontece. A separação, o homem muitas vezes é aquele negócio, na fila está andando, o cara já está com outra. E a mulher está ali sofrendo. A mulher está cheia de mágoa, cheia de sentimentos, cheia de dores, né? Porque a mulher, as emoções dela são mais fragilizadas, né? O homem não. O homem mudou já tem outra coisa acontecendo, já outra conversa, né? Já abriu outra gaveta, né? Já ficou para trás. Então muitas mulheres estão fisicamente e emocionalmente fragilizadas por assumirem muita responsabilidade dentro de casa. Por isso também que esposas estão tomando o lugar dos seus maridos na liderança do lar. Na liderança do lar. Porque o homem não assume, a mulher vai e assume a liderança ali no seu lar. Então, amados, nós precisamos sempre entender que a mulher é a parte mais frágil. E o homem, ele precisa ter essa atitude de serviço, de sacrifício em prol da sua casa, da sua mulher. Tendo-a como a parte mais frágil no relacionamento. É uma atitude, amados, de um princípio que vem de Deus. Então, maridos, as mulheres são a parte mais frágil. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a... Oi? Hã? Ajuda em casa, gente. Tem que ajudar em casa. Nos serviços domésticos, né? Nas coisas de casa, o marido, ele tem que se colocar na frente, ele tem que ajudar em casa. Né? Eu sei que tem maridos aqui, né, Ailson, que se tem essa atitude, né? Ailson é um exemplo de fazer comida, lavar a vasilha, está ali, né? Hã? Como é que é? E isso, gente, né? Vai deixar sua mulher lá pegar numa água fria daquela para ficar com a mão ressecada, aí você vai ter que comprar creme caro para passar na mão. Vai você lá e lava a vasilha desse frio, né?
lava a roupa, né? É isso, amados. Porque a sua mulher é a parte mais frágil, não é a frescura, não. Quando a mulher diz assim, eu estou com isso, com aquilo. Não, ela é a parte mais frágil. Nós somos a parte mais forte. Quando diz respeito a situações relacionadas a dor, a tomar injeção, nós somos mais fracos do que as mulheres, né? Mas no outro, né? Nas outras, né? Nós somos a parte mais forte dentro de casa. E a mulher é a parte mais frágil. E nós precisamos discernir a fragilidade das nossas esposas, né? Estejam juntos, participem juntos, esteja ali cooperando, né? na sua casa, no seu lar, com as coisas domésticas na sua casa. Então, amados, esse princípio de autoridade e de submissão é um dos princípios mais importantes que nós devemos guardar para as nossas famílias, né? Ensinar para os nossos filhos. Nós devemos estar sempre instruindo os nossos filhos dentro disso, né? A importância de submeter as autoridades dentro de casa, com sabedoria, claro, não é com imposição, mas é com sabedoria, admoestando, como diz a palavra aqui, na palavra de Deus, né? Instruindo na palavra de Deus, que está lá em Efésios. Põe em Efésios 6,4 de novo aí, gente. Efésios 6,4, só para a gente terminar. Então diz assim, olha, quando vós outros, 6,4, isso, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina e admoestação no Senhor. Nós, pais, precisamos disciplinar e admoestar a nossa casa, né, no Senhor, como diz a palavra de Deus. Então, princípio de autoridade e de submissão dentro dos nossos lares, para a glória do Senhor. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento. Glória a Deus. Quero fazer uma oração pelas famílias, né, que estão aqui nessa manhã. Aleluia. Pai, nós queremos apresentar a Ti as nossas famílias. Nós estamos aqui, Senhor, nessa jornada sobre família. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude, Senhor, a cuidarmos da nossa casa, a cuidarmos da nossa família. Porque a Tua palavra diz que aquele que não cuida da sua casa e dos seus, ele negou a fé e é pior do que o descrente, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para estar restaurando esse lugar de autoridade, esse lugar, ó Deus, de manifestação do Teu poder, esse lugar de celebração que é a nossa casa, que é a nossa família. Senhor Jesus, a Tua palavra diz, não vos conformeis com esse século. Não siga o curso desse mundo, não ande de acordo com o pensamento desse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Te peço aqui, Senhor, por cada líder na sua casa, cada líder de família aqui, Pai, para que o Senhor esteja trazendo sabedoria, renovando a mente nessa manhã, para que nós possamos guardar esses princípios da Tua palavra. Submissão, autoridade dentro da nossa casa, Senhor. Que seja restaurado esse princípio dentro dos nossos lares, Pai. Ó Deus, que toda rebeldia, desobediência, Senhor. Ó Deus, que tudo aquilo que vem penetrar nos nossos lares para quebrar, trazer desacordo, Senhor, desavenças, nós repreendemos em nome de Jesus. E oramos para que o Senhor restaure em nossas vidas essa autoridade espiritual. Nós que somos maridos, nós que somos pais, restaura, Senhor, a nossa autoridade espiritual em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que essa autoridade que o Senhor deu ali ao homem como cabeça na sua casa, que seja estabelecida nessa manhã sobre cada vida, sobre cada marido, cada líder que está aqui, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos nos submeter à Tua vontade, para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Deus, nós queremos apresentar também a Ti a vida da Sônia nessa hora, a mãe da Nise, da Nídia. Oramos para que o Senhor esteja também manifestando, Senhor, cura e restauração sobre a vida dela nessa manhã. Nós levantamos as nossas mãos, ó Deus, e queremos profetizar sobre a vida dela a cura, Senhor, dessa situação que ela está ali, essa dor que ela está sentindo. Deus, nós mandamos embora, repreendemos em nome de Jesus toda a enfermidade. O Senhor é um Deus
poderoso, Tu é um Deus grande, Pai. O Teu nome está sobre toda enfermidade. E em nome de Jesus, nós repreendemos agora essa dor que ela está sentindo ali, Senhor, no nervo ciático, que o Senhor toca ali com o Teu poder, manifestando cura e libertação, Pai. Nós cremos, nós vivemos pela fé e não duvidamos do Teu poder. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Nós vamos celebrar a ceia. Os nossos irmãos vão distribuir os elementos ali. Enquanto isso, vamos louvar o Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti. Esse nome é maior que tudo, Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar. Você que já recebeu aí o cálice, vem à frente, vamos ficar aqui ao redor da mesa. Quem quiser subir aqui no altar, pode ficar à vontade. Em nome de Jesus. Amor maior que o meu pecado, Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é. Pode subir, gente, no altar. Pode subir aqui no altar. De Jesus, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Aleluia. O nome Tu és poderoso, Pai. de Jesus. Graças, Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos, o partiu, deu graças, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei todos em a minha memória. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício, pela tua oferta na cruz, pelo teu grande amor, Senhor Jesus, demonstrado ali na cruz por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi o nosso substituto, levou sobre si as nossas transgressões, a nossa maldade, tudo o Senhor levou sobre si, o nosso pecado, Pai. E pelas tuas chagas nós fomos curados em nome de Jesus. Aleluia.
A palavra também diz que o Senhor Jesus, da mesma maneira, Ele tomou o cálice em suas mãos e disse: seu cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que foi derramado por vós. Bebei todos em a minha memória. Pai, nós te louvamos também pelo sangue do Senhor, o sangue derramado na cruz. O sangue da nova aliança em Cristo Jesus. O sangue que nos trouxe redenção. O sangue que nos trouxe vida, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos, porque pelo sangue do Senhor, nós nos tornamos livres de todo o pecado, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Queria pedir você que está com o irmão do seu lado e trocasse o cálice, né, com o seu irmão, em sinal de unidade, né, em sinal de unidade. Diga assim: olha, nós nos tornamos um só em Cristo por causa desse sangue. Ele desfez a inimizade que havia entre nós, né, toda a inimizade que havia entre nós, Ele desfez ali na cruz, através desse sangue. E eu estou trocando esse cálice em sinal dessa unidade, desse amor do Senhor por nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos todos juntos participar do pão e do cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, antes de ir para o seu local, se você quiser, pegue mais uma fatia de pão, né? A gente quer que você participe, né? Não vamos deixar o pão aqui, vamos todos participar aqui. Vamos comer. É uma celebração. Erga suas mãos, exalte o Senhor, o nome que está sobre todo nome. Aleluia. Diante dele todo joelho se dobrará. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero chamar aqui os aniversariantes do mês de junho, né? Nós sempre oramos aqui no dia da ceia pelos aniversariantes do mês. Vem aqui à frente, nós queremos abençoar a sua vida, ministrar sobre a sua vida a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não, tem mais um aqui, ó. Mais novo que você. Tá vendo? Amém. Glória a Deus. Que bom, nós nos alegramos com a nossa família, né? Vamos estar abençoando aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ministrar sobre a vida dos teus filhos nessa manhã, a bênção do Senhor, as promessas do Senhor se cumprindo sobre a vida dos teus filhos. Te agradecemos, Senhor, ó Deus, por esse ano de que o Senhor, ó Deus, acrescenta a vida deles de vida, de alegria, de paz, de prosperidade. Nós queremos declarar em nome de Jesus, ó Deus, que esse ano será um ano de vitórias, um ano de conquistas, um ano de crescimento na vida dos teus filhos, Pai. Nós, como família de Deus, abençoamos esses filhos do Senhor para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Parabéns.
Amém. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Graças a Deus. Gente, tem um testemunho também da irmã Dora. A Alexa está aqui. Ah, você sabe a Dora, né? Que ela estava com um diagnóstico, né, de um tumor, não é isso? É uma irmã que ela veio no nosso ministério e nós estivemos orando aqui. O nosso exército de intercessão tem orado constantemente por ela. Né? Pode. Você está mais a par da situação? É importante a gente falar sobre isso, né? Porque como somos família de Deus, nós precisamos nos alegrar também nesses momentos, né? Amém. Nós estamos ouvindo também falar a respeito de oração específica, né? O pastor Davi tem falado sobre isso. E nosso grupo de oração e intercessão, um grupo perseverante, um grupo que está aqui sustentando a igreja e as famílias em oração. Nós tivemos, né, o pedido dela, que estava com um diagnóstico inicial de um tumor no pâncreas, e até já quando fez os exames, estava com a dimensão já desse tumor, tudo já acertado, e o médico pediu novos exames para ver o que iriam, né, fazer daí para frente. E sim, o médico pediu, né, novos exames, ressonâncias, exames mais detalhados. E nós começamos a orar, desde o primeiro momento nós sentimos de pedir de forma específica, de pedir um milagre, de pedir a cura, e colocando em detalhe, né? E nós sentimos também, e chegamos a visualizar isso, sabe? O médico diante dela falando que não era nada, que não viram nada, e assim aconteceu. Ela foi fazer novos exames. E segundo ela relatou, a médica foi lá fazendo um exame mais detalhado, mais abrangente, e a médica procurou esse tumor e não encontrou. E falou, não estou entendendo, talvez eu vou ter que pedir, e ela olhando, procurando, falou, talvez vou ter que pedir novos exames, uma nova análise, porque mas eu não estou encontrando, eu não posso pedir novos exames, porque não há como eu encontrar alguma coisa aqui que dê motivo para pedir mais coisas. Não existe tumor, não existe nada, talvez foi uma imagem em cima da outra, algum engano da medicina, mas já estava até com a dimensão desse tumor. Então, nós temos que continuar pedindo de Deus orações específicas. Amém? Ela está muito feliz e satisfeita. Os médicos ficaram surpresos, né, parece? Não, a médica... Só não precisa detalhar mais, mas a médica ficou desconcertada e ela falou assim, amém, glória a Deus, eu recebo, isso é para testemunho. A médica disse que olhou para ela assim, olha, isso é para testemunho mesmo, porque nós tínhamos já a dimensão desse tumor e ele desapareceu. Glória a Deus, glória amém. A Deus. Deus é fiel, amém. Hoje nós temos um casal também que está nos visitando, né? Veio primeira vez, está aqui conosco, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. Como chamam? Alex e Giana, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui na nossa família, vem? E está aqui conosco também a filha da Maria Antônia, né? Conosco aqui, já esteve outras vezes, né? Mas que bom tê-la aqui. Amém, graças a Deus. Gente, quem não tem ainda uma família espiritual, né? Nós temos um cartão, a gente chama de cartão de decisão, né? Cartão de decisão, porque a nossa vida é feita de decisões. Muitas vezes nós não tomamos decisões na nossa vida e o resultado da nossa vida é o resultado das nossas decisões. Eu quero hoje fazer esse convite a você que não tem uma família espiritual, você que não caminha, né, junto de uma igreja, para que você faça parte também da família Crown, né? Então aqui você coloca o seu endereço, seu telefone, nós vamos ligar para você, conversar, né? Para que você conheça também a nossa igreja, queremos ouvir você também, né? Então lá no final a Carla está ali, e ela vai te ajudar a preencher esse cartão de decisão, amém? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, ó Deus, pelo mover do Senhor, pela Tua palavra, pela comunhão, pelos louvores, Pai, pela multiforme graça do Senhor nesse lugar. Nós sairemos daqui, venceremos e voltaremos para exaltar o Teu nome, em nome de Jesus. E todos digam amém, graças a Deus. E um abraço ao seu irmão, ministre a palavra sobre a vida dele.